Poema. Você está feliz? Tem gente aqui? Vocês estão felizes? Aleluia, o Senhor é bom. Querido, você já se deu ao trabalho de se arrumar, de sair de casa, você chegou até aqui, então vamos entregar o nosso melhor ao Senhor, amém? O culto não é para mim, o culto não é para você, nós estamos aqui reunidos para cultuar ao Senhor nessa noite. Ele é digno de todo louvor, de toda glória, de toda exaltação. É por Ele, para Ele que nós estamos aqui, amém? Eu queria convidar você para abrir sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Também vou abrir a minha. Evangelho de Lucas no capítulo 11. Lucas 11, a partir do verso 37, diz assim: E então ele ainda falando, rogou-lhe um fariseu que fosse jantar com ele. Entrando, assentou-se à mesa, mas o fariseu admirou-se, vendo que não se lavava antes do jantar. E o Senhor lhe disse: Agora vós, os fariseus, limpai o exterior do corpo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e maldade. Loucos, quem fez o exterior também não fez o interior? Antes dai esmola de tudo que tiverdes, e eis que tudo vos será limpo. Mas ai de ti, fariseus, que dizimai da hortelã, da arruda, de toda a hortaliça, e desprezai o juízo e o amor de Deus. Importa que fazei essas coisas, sem deixar para trás as outras. Ai de vós, fariseus, que amam os primeiros assentos nas sinagogas e as saudações nas praças. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que sois como as sepulturas que não aparecem, e os homens sobre elas andam sem saber. Queridos, quando Jesus faz esse comparativo e ele fala assim: sepulturas que não aparecem e os homens andam sobre elas sem saber. Os judeus, eles consideravam o lugar dos mortos um lugar impuro. Eles não andavam entre as sepulturas, eles não andavam pelo cemitério, porque eles consideravam ali um lugar impuro. Então, quando Jesus, ele está falando com esses fariseus, que estavam ali reparando que ele se sentou à mesa, diante do costume, ele se sentou errado, indevidamente, ele precisava se lavar primeiro, e ele não fez isso. Jesus chama eles de hipócritas e fala assim: olha, vocês parecem que são um jardim florido, parece que vocês estão tudo limpinho, mas na verdade vocês estão como sepulcros que não aparecem. Jesus está exortando a eles, ele fala assim: aquele que fez o exterior, não fez também o interior? Queridos, essa palavra, ela nos leva a uma reflexão. Muitas vezes nós estamos bonitinho por fora. Quem olha para a gente fala assim: nossa, é santo. Mas quando eles olham para dentro do nosso coração, quando eles olham para dentro da nossa vida, quando nós olhamos para dentro de nós mesmos, nós percebemos
quanta maldade ainda há em nós. O quanto do mundo, o quanto das coisas que não deveriam mais estar na nossa vida ainda fazem parte de nós. Parece um jardim florido, mas é um sepulcro. E as pessoas andam por vocês e nem sabem. Deixa eu dizer, não é mais tempo da gente ter uma vida fake para receber likes no Instagram, no TikTok, nas redes sociais. É época, é tempo, é chegada a hora da nossa família ser verdadeiramente uma família feliz e abençoada por Deus. De pais e mães presentes, de filhos presentes. É tempo de nós vivermos a santidade que o Senhor nos propõe. Chega de viver uma vida de mentira. O Senhor está hoje, nessa noite, chamando a minha atenção, a sua atenção e dizendo: ei, chegou a hora de ser cristão de verdade. Chegou a hora que os verdadeiros adoradores, eles adorarão em espírito e em verdade. E em verdade, sabe o que é em espírito? É fácil. Você vem aqui na igreja, o Espírito Santo te toma e você adora. Mas em verdade, é quando você vai para a sua casa e você decide continuar adorando Jesus, de acordo com os princípios dele, de acordo com aquilo que é certo para ele, não para você, de acordo com a vontade dele, não da sua. Quando nós colocamos a nossa vontade acima daquilo que Deus planejou para nós, nós não estamos adorando em verdade. Nós estamos adorando de acordo com as nossas limitações. Todos nós devemos buscar a santidade. Hoje nós nos apoiamos em frases que dizem assim: ah, Jesus é santo, eu não. A santidade não é para mim. Deixa eu te dizer, santidade não é privilégio de algumas pessoas. Santidade é algo que está acessível a todos. Santidade é possível para mim e para você. A santidade não é algo que a gente recebe depois que a gente morre. Ai, era tão santa. Não, queridos, nós vivemos em santidade aqui. Cris, mas eu não sou pecador. Eu preciso admitir que eu sou pecador. E é verdade, nós somos pecadores, nos santificando pela palavra de Deus, nos limpando pela palavra de Deus. Hoje eu preciso ser mais santa do que eu era ontem, e amanhã eu preciso ser mais santa do que eu sou hoje, porque eu estou aprendendo algo novo com Jesus, porque Ele me entregou uma porção nova do amor dEle, da presença dEle, porque Ele transformou um pedacinho a mais em mim. Diz assim, olha, a santidade é para mim, é possível. Às vezes, parece que ser santo é algo tão longe de nós, tão inalcançável, tão inacessível. Mas no livro de João, no capítulo 15, no verso 3, diz assim: e vós já estáis sendo limpos pela palavra. Queridos, à medida que a palavra de Deus vai entrando em nós, ela vai nos limpando,
ela vai tirando de nós tudo aquilo que não nos pertence. Ela vai tirando de nós tudo aquilo que não glorifica Jesus. À medida que nós vamos conhecendo o amor de Jesus através da sua palavra, à medida que nós vamos conhecendo o sacrifício dele na cruz, o plano da salvação, e nós tomamos posse do sangue que foi derramado para que nós tivéssemos vida, a santidade começa a ser acessível para nós. A santidade começa a ser palpável, ela deixa de estar longe, porque a gente percebe que a santidade não depende de nós. A santidade depende da nossa entrega a Jesus. Cris, como que eu faço então? Sabe, à medida que você adora o Senhor, Ele se revela a você. Talvez você esteja nos visitando hoje pela primeira, segunda vez, talvez você seja novo por aqui. E é bem comum a gente ouvir relatos e histórias assim: olha, eu cheguei lá na igreja, eu não sabia nem me comportar, nem para que lado eu olhar, mas quando eu vi aquela banda, quando o pessoal começou a cantar, olha, eu não sei explicar, mas eu comecei a chorar e eu não conseguia parar. Ou então eu senti uma paz, eu senti algo diferente. Olha, alguma coisa aconteceu aqui dentro de mim, eu não sei explicar. Deixa eu te dizer, é a presença de Deus. Salmos 22 diz que Deus habita em meio aos louvores. Então, quando o dia estiver difícil, adore ao Senhor. Quando as coisas estiverem complicadas, adore ao Senhor. Quando a tentação estiver forte sobre a sua vida, adore ao Senhor. Quando o pecado estiver batendo a sua porta, adore ao Senhor. Resista ao diabo e ele fugirá de você. Às vezes a gente está na igreja há tanto tempo, e eu não sei se você já passou por isso. Parece que a gente vem para o culto e o culto não é mais para a gente fala assim: nossa, parece que o culto hoje não foi para mim. A palavra não falou comigo. Nossa, eu não senti nada. Queridos, adore ao Senhor. É impossível você começar a adorar o Senhor e Ele não se manifestar a você, porque a palavra diz que Ele não resiste a um coração quebrantado. Ele não resiste. Sabe por que se você for ver os judeus lá em Israel, eles ficam diante do muro de lamentações assim, ó. Não é à toa, querido, que eles ficam se balançando ali. Eles estão declarando: todas as moléculas do meu corpo adoram ao Senhor. E é por isso que eles ficam ali, se balançando e orando. E aí a gente chega na igreja, a gente fica assim, ó. Querido, que você tenha liberdade, que todas as moléculas do seu corpo adorem ao Senhor. Que os seus braços, as suas pernas, que você adore ao Senhor. Que os seus lábios louvem, glorifiquem e engrandeçam o nome do Senhor. Sabe, uma pessoa, eu fiz aniversário há pouco tempo, e uma pessoa falou assim para mim: Cris, meu Deus, você tem 48 anos? Eu falei: é. Ela falou assim: você não tem problema com a sua idade? Eu falei: não, eu tenho 48 anos. Aí ela falou assim: menina, eu vejo você lá no culto, tem dia que você está parecendo uma pipoca. Você pula, você dança, você levanta a mão, você abaixa a mão. Eu falo: gente, eu virava a noite pulando carnaval, agora para Jesus eu preciso fazer melhor. Eu virava a noite na gandaia, agora com Jesus eu vou ficar ali
com uma aparência de santa. Ei, todas as moléculas do meu corpo precisam adorar o Senhor. Eu não sei de onde você veio, mas eu sei de onde Jesus me tirou. Quem mais precisa do meu testemunho sou eu mesma, para lembrar de onde eu saí, para onde eu estou indo, para não esquecer quem é o Senhor na minha vida. Sabe, esses dias, 2 dos meus meninos falaram assim: mãe, que culto nós vamos? Eu falei: hoje nós vamos no culto da noite. Aí ele falou assim para mim: mãe, eu posso ir no culto da manhã? Aí eu falei assim: mas por que você quer ir no culto da manhã? Ele falou assim: aqui vai ter uma final lá do futebol, e você sabe como é que é, né, mãe? Meu time vai jogar, eu queria assistir o futebol. E eu falei para ele: combinado, vai no culto da manhã, mas tem uma condição. Aí ele falou: quem foi, mãe? Lá vem você. Aí eu falei: o seu glória a Deus precisa ser mais alto que o grito de gol. A sua vibração por Jesus precisa ser melhor do que a sua vibração pelo seu time. Porque aqueles jogadores ali nem sabem que você existe. Jesus morreu na cruz por você. Aí ele falou: combinado, mãe, eu vou dar glória a Deus. Eu vou pular mais na igreja do que lá no estádio. Eu falei: então tá bom. É assim. Queridos, nós não precisamos nos privar das diversões desse mundo. Mas nós precisamos saber aonde nós canalizamos a nossa força. E o Senhor está nos chamando como igreja a um tempo de santidade, a um tempo de entrega, a um tempo de renúncias. Toda escolha, ela vem acompanhada de uma renúncia. Se você escolher ser magro, você vai renunciar a algumas coisas gostosas lá da mesa. E eu estou aprendendo, gente, vou chegar lá. Mas se você escolher Jesus, você também precisa renunciar a algumas coisas gostosas do mundo. Deixa eu dizer uma coisa: o pecado não é ruim. Gente, se fosse ruim, ninguém pecava. Tonto você não é. Graças a Deus, nós somos dotados de inteligência. O Senhor nos fez seres pensantes. Se o pecado fosse ruim, ninguém pecava. Mas se eu escolher Jesus, eu preciso dizer não ao pecado todos os dias. Mas sabe o que a gente faz? A gente fala assim: eu sei que é errado, eu vou fazer só hoje, depois Jesus me perdoa e eu sigo a minha vida. Não, eu sei que é errado, mas é só uma mentirinha, é só uma fofoca. Eu vou fazer assim, eu vou lá fazer uma visita para o meu namorado só hoje. Mês que vem eu vou casar mesmo. Queridos, não negocie os princípios de santidade do Senhor. Porque há uma recompensa para aqueles que escolhem andar com Jesus. Sabe, nós cantamos aqui que ao partir o pão, os nossos olhos, eles se abrem. E nós estamos aqui nessa noite partindo o pão vivo que desceu do céu, para que os nossos olhos sejam abertos e a gente entenda que há uma importância à santidade nesse tempo. Há um chamamento do Senhor à santidade nesse tempo. O Senhor nos chama a jejuar, a nos consagrar, a nos santificar. Santo, no original grego, significa separado. Eu estou me separando para o Senhor. E o que é esse separado, gente? É assim, agora eu só ando com poemeiro. Claro que não.
Esse separado, ele quer dizer assim, ó, que você está recebendo da palavra de Deus, se alimentando da palavra de Deus, e que você continua andando lá fora com todo tipo de pessoa, perdidos e salvos, pessoas que precisam de Jesus e pessoas que já alcançaram Jesus, mas você é separado. Você não vai ser influenciado por elas, mas você vai influenciá-las. Você vai apresentar Jesus a ela. Você vai dizer, olha, eu conheci uma parte melhor que eu não conhecia antes. Eu conheci algo novo que tem mudado a minha vida, que tem transformado a minha vida. Ser separado não é você se trancar dentro de uma bolha, mas é você ser convicto da escolha que você fez. É você não se deixar levar pelas coisas gostosas que o mundo te oferece às vezes. Sabe, Paulo Borges, ele tem uma frase que me fez refletir. E ele disse assim: santidade é a gente poupar o mundo das nossas ruindades. Gente, às vezes você está olhando aí de baixo, você fala assim, nossa, a Cris, ela é pastora. Deixa eu te dizer, se não fosse Jesus, se não fosse Jesus, queridos, eu preciso poupá-los da minha maldade, da minha ruindade. A verdade é que nenhum de nós somos merecedores desse amor. Nenhum de nós somos merecedores do que Jesus fez por nós. Todos, a Bíblia diz que todos pecaram. Os pastores, os apóstolos, os mestres, os evangelistas, todos pecaram e carecem da glória de Deus. A pastora Marcela ministrou aqui semana passada e ela disse assim, que um coração que não se ofende é uma semente para estabelecer a unidade. A gente anda tão ofendido. Se faz sol, a gente se ofende. Se faz chuva, a gente se ofende. Se está calor, a gente se ofende. Se está frio, a gente se ofende. Se alguém nos elogia, a gente se ofende. Está querendo alguma coisa. Se passa pela gente e não fala nada, a gente se ofende. Nossa, é metido, nem falou comigo. Queridos, a gente vive ofendido. Mas nós precisamos olhar para o outro com um olhar de amor e buscar a santidade. O Senhor não te chamou para medir e julgar o seu irmão. O Senhor te chamou para amá-lo. Acima das limitações dele, acima das imperfeições dele, acima das dificuldades dele. Deixa eu te contar uma coisa. Essa pessoa que está sentada aí do seu lado, que talvez você conheça, talvez você não conheça, está no mesmo processo de santificação que você. Está aprendendo igual a você. Está buscando mais de Jesus como você. Romanos. Deixa eu achar Romanos aqui na minha Bíblia. Romanos no capítulo 8, queridos. Liga a sua Bíblia aí. Acha a sua Bíblia de papel, vira as folhinhas aí e acha Romanos. Eu gosto da Bíblia de papel, gente. Eu tenho, no celular também. Mas eu gosto da minha de papel. Romanos no capítulo 8 diz assim:
Romanos 8, 38. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o futuro, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ei, nada pode separar você do amor de Deus. O amor de Deus é imutável. Se você pecar, Ele te ama. Se você se santificar, Ele te ama. O amor dele não é inconstante como o nosso amor. O amor dele não é condicional como o nosso amor. O amor dele é imutável. Nem o presente, nem o futuro pode te afastar do amor de Deus. Então escolha ser santo. Queridos, Deus não tem filhos preferidos, mas Ele tem filhos que preferem estar com Ele. Nós é que escolhemos estar com Deus. Sabe, um tempo atrás eu estava indo no supermercado e eu tenho 3 filhos. E aí um deles falou assim para mim: mãe, posso ir com você? Eu falei, vamos. Aí ele foi comigo no supermercado. Aí a gente estava passando no caixa, ele viu ali um chocolate, ele falou, mãe, compra um chocolate? Eu falei, pode pegar. E ele passou o chocolate no caixa, comeu o chocolate e a gente foi para casa. Gente, eu amo mais ele do que os outros 2 que ficaram em casa? Não. Mas por que ele ganhou o chocolate e os outros não? Porque ele escolheu estar comigo. Ele estava comigo ali no mercado. Querido, quando nós escolhemos andar com Deus, nós recebemos do nosso Pai Celestial bênçãos que aqueles que estão longe talvez não recebam, porque estão longe. Diz assim, ó, eu preciso ser santo. Eu preciso escolher Jesus todos os dias. Queridos, nunca foi por mérito, nunca foi por merecimento, sempre foi por graça. E graça é favor não merecido. Agora deixa eu te contar uma coisa. A graça não perdoa o seu pecado. Perdão de pecados é fruto de arrependimento. Você precisa se arrepender para ser perdoado. A graça não perdoa pecado não confessado, pecado não arrependido. E sabe o que significa arrependimento? Quando eu me arrependo de alguma coisa, eu não faço mais. Eu abandono, eu me arrependi. Alguém aqui já experimentou alguma comida que achou muito ruim? Você nunca mais comeu. Você já sabe, me fez mal, não gostei. Então, se você pecou ontem, se arrependeu. Pecou hoje, se arrependeu. Peca daqui a pouco, se arrepende, está toda hora pedindo perdão. Deixa eu te contar. Você foi convencido de que isso está errado, mas você ainda não se arrependeu de praticar. Porque quando nós nos arrependemos, nós deixamos de fazer. A palavra de Jesus é assim: vá e não peques mais. Então, graça não perdoa pecado. Graça te dá a oportunidade de seguir e não pecar mais. Graça te dá a oportunidade de ser transformado. Graça te dá a oportunidade de se arrepender e dizer: eu preciso de você nessa área, Jesus. Mas a graça não substitui o arrependimento que você precisa ter.
Sabe, queridos, meus pais, eles estavam aqui no culto da manhã. E eu falei sobre isso de manhã, eu não dei esse exemplo à tarde. E eu vou dar esse exemplo agora para vocês de novo. Eu me converti aos 19 anos. Mas eu ganhei a minha primeira Bíblia quando eu tinha 9 anos de idade. Eu me converti 10 anos depois. Mas a minha primeira Bíblia eu tinha 9 anos de idade. Eu tenho ela ainda. E quando eu ganhei a minha Bíblia, eu olhava para a minha Bíblia, eu olhava para a Bíblia da minha mãe. A Bíblia da minha mãe era toda pintada. Era toda riscadinha, ela grifava as frases que Jesus falava com ela. Ela grifava as coisas que ela precisava entender. Quando ela estava estudando, ela pintava, ela grifava. E adivinha o que eu comecei a fazer com 9 anos de idade? Ler e grifar a minha Bíblia. Cris, você entendia tudo que você lia? Naquela época, quase nada. Mas eu queria ler e ter uma Bíblia grifada, igual a da minha mãe. Deixa eu te perguntar. As pessoas que chegam perto de você hoje, na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, nos lugares por onde você anda, nos meios em que você frequenta, se essas pessoas começarem a te imitar, elas vão ficar mais parecidas com Jesus? As suas atitudes são boas o suficiente para alguém te imitar? Nós precisamos ser santos, porque Ele é santo. Porque Ele, sendo Deus, Ele se esvaziou de si. Ele veio ao mundo e morreu numa cruz para tornar a santidade algo acessível a nós, a mim e a você. Queridos, mais do que likes na sua rede social, você precisa ganhar o céu. Mais do que um monte de seguidores, você precisa repensar. Esses seus seguidores, eles estão te seguindo para onde? Esse bando de gente que está indo atrás de você, você está levando eles para onde? E você que está aí seguindo uma galera, gente, nada contra as redes sociais. Eu não sou muito boa nisso, e se você me segue, você já deve saber disso. Tem uma amiga ali que está tentando me ajudar, está tentando. Não é uma tarefa fácil. Mas você foi chamado para ser santo. Você foi chamado para ser diferente. Você foi chamado para refletir a glória de Deus. Você foi chamado para manifestar o amor de Jesus. Você foi chamado para declarar para esse mundo que família vale a pena e dá certo. Você foi chamado para declarar que o Jesus, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Que Ele continua salvando, curando, libertando, transformando. Ele não mudou, querido. E se nós não estamos vendo muitos milagres, é porque nós mudamos. Então está na hora de voltar. De voltar à presença dEle como antes. De voltar ao primeiro amor como antes. Sabe, eu conheço excelentes vendedores. Gente, eu conheço pessoas que se você der uma meia suja, ela vai vender e vai vender por um bom preço. Mas quando chega na igreja, ela fala assim: eu sou tímida, eu tenho vergonha, não é para mim. Ei, você foi chamado para proclamar as boas novas do Evangelho.
Você foi chamado para dizer que Jesus é bom. Com quem você tem andado? Com quem você tem andado? Queridos, a gente se torna parecido das pessoas com quem a gente anda. Sabe, se você começar a andar muito perto dos nossos pastores ali de Pinda, o Ellison e a Janete, daqui a pouco vocês vão começar a falar mineirinho assim, ó, uai. Que eles são mineiros e eles falam ai. E daqui a pouco você está falando ai e você nem percebe que você está andando com eles. Meu cunhado, ele é carioca. E ele está casado com a minha irmã já tem um tempo. E aí a gente fica tirando sarro dele, porque de vez em quando escapa uns porta. Aí a gente fala, ô cunhado, não é porta? Aí ele fala, ai, vocês estão me estragando. Gente, a gente se torna parecido com quem a gente anda. E se você ficar andando com alguém que fala muita gíria, daqui a pouco você está falando gíria também. Agora presta atenção. Se você começar a andar ali com a pastora Cida, daqui a pouco você vai estar dizendo, glória a Deus, Jesus é bom. Que quem conhece a pastora Cida sabe que se o dia estiver bom ou se o dia estiver ruim, ela vai falar, glória a Deus, Jesus é bom. É tudo para a glória de Deus, né, filha? Eu falo, é tudo para a glória de Deus. Queridos, com quem você tem andado? Quem tem te influenciado? A santidade é algo que nós precisamos zelar por ela. Zele pela presença do Senhor. Não deixa a presença de Jesus escapar facilmente da sua vida, não. Sabe? Tudo que nós precisamos está em Jesus. Tudo que eu preciso, tudo que você precisa está em Jesus. Então nós precisamos zelar pela presença de Jesus. Não adianta você vir aqui no culto, dar um glória a Deus, sentir um arrepio, chorar, se sentir tocado pelo Espírito Santo. E sair daquela porta e voltar a ser a mesma pessoa de sempre, cometendo os mesmos pecados de sempre. A presença de Jesus precisa gerar algo em nós, queridos. E eu não sei se você sente isso, mas dentro de mim tem um senso de urgência. Parece que é para ontem. Eu quero estar sempre perto de Jesus. Eu preciso na minha casa pôr uma adoração, adorar Jesus, louvar Jesus. Tem dia que eu tenho menos tempo e eu falo, Jesus, eu queria ficar mais um pouquinho aqui, mas hoje não dá. Eu não sei quais são as prioridades da sua vida. Mas eu sei que em Mateus 6, no verso 33, diz assim, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas sabe o que está acontecendo? A gente está perdendo tanto tempo buscando as demais coisas. E o reino de Deus a gente busca se der tempo. A presença de Deus a gente busca se der tempo. As nossas prioridades estão invertidas. E o Senhor está nos convocando essa noite à santidade. O Senhor está nos convocando essa noite a buscarmos a face dEle, a presença dEle. Ainda que isso nos custe abrir mão de algo que a gente gosta muito. Cris, mas é meu jeito.
Mas se Jesus não se agrada do seu jeito, talvez esteja na hora de você deixar Ele transformar o seu jeito. Cris, mas é o meu temperamento. Mas se Jesus não se agrada do seu temperamento, se você tem ferido pessoas da forma como você fala, talvez você precise mudar o seu temperamento. E Jesus pode mudar o seu temperamento. Cris, mas eu não consigo, eu não me vejo diferente do que eu sou. Mas se Jesus te criou diferente, Ele pode voltar à sua essência. Não é sozinho. Essa guerra você não luta sozinho. Essa guerra, o Espírito Santo de Deus, Ele luta por você à medida que você se rende. À medida que você diz, Jesus, eu preciso ser santo. No corpo, na alma e no espírito. Queridos, a santidade não é algo só espiritual. A santidade é no corpo, na alma e no espírito. As suas emoções precisam ser santas. As suas emoções precisam ser curadas. As suas emoções precisam ser tocadas por Jesus. O seu corpo precisa ser curado, transformado por Jesus. O seu espírito precisa da glória de Deus, da opinião de Deus, do doxa de Deus. Tudo que nós precisamos está em Jesus. E eu não sei vocês, mas eu tenho orado. Jesus, eu creio que você é o pão vivo que desceu do céu, mas aumenta a minha fome. Eu creio, Jesus, que você é o pão vivo que desceu do céu, mas me dá fome. Para querer comer de você, para querer me abastecer de você, para querer ser sustentada por você. Jesus, eu creio que você é água viva, então me dá sede, para que eu beba da sua fonte. Queridos, quando nós bebemos da fonte que é Jesus, nós nunca mais teremos sede. Eu queria chamar o louvor para me ajudar a terminar. E eu queria te convidar a ficar de pé. E nós vamos adorar Jesus. Mas eu queria te convidar a adorar Jesus com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com todo o seu corpo, com todo o seu ser. E eu queria convidar você para começar a pensar agora. Qual área na sua vida você precisa mais de Jesus? Que área da sua vida você precisa se santificar mais? Sabe, eu não vou fazer um apelo para você vir aqui na frente. Porque se eu fizer um apelo, quem precisa ser santo vai querer todo mundo vir aqui na frente, porque nós precisamos ser santo. Eu sou a primeira. Eu sou a primeira a querer ser santa. Mas eu queria que você, no seu lugar, você que está em casa nos assistindo, você comece a falar com Jesus agora e colocar diante dele as áreas da sua vida que precisam ser transformadas. As áreas da sua vida que precisam ser tocadas pela presença dEle. Talvez sejam os seus lábios, a sua mente, os seus pensamentos, as suas atitudes. Eu não sei o que Jesus pede que você santifique, mas eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que você está pedindo. Então se renda ao Senhor nessa noite e diz: eu preciso de você, Jesus. A sua presença na minha vida fará total diferença.
Queridos, a presença de Jesus é tudo que nós precisamos para sermos diferentes e para fazermos a diferença. A presença de Jesus arranca de nós o medo, a vergonha, a ansiedade, a insegurança. A presença de Jesus nos santifica. À medida que nós adoramos a Jesus, Ele se faz presente. E quando Ele se faz presente, Ele nos santifica. Não há santidade fora de Jesus. Não há transformação de vida fora de Jesus. Não há mudança de entendimento fora de Jesus. Então tudo que nós precisamos está na presença de Deus. Salmo 34 diz: perto está o Senhor daqueles que têm um coração quebrantado. Então quebranta o teu coração e sinta a presença do Senhor aí com você. Seja envolvido pela presença de Deus.